próprio Lutero dizia que ele via mais o diabo do que a própria esposa. Mais tarde, quando Lutero já tivesse separado de Roma, ele começa a receber alguns teólogos na sua casa. O Lutero se casou com uma freira que abandonou o convento também, a Catarina de Bora, teve 6 filhos com ela. Então ele não teve dispensa dos seus votos, traiu os seus votos religiosos. Essa religiosa também fez a mesma coisa, ele se casou com ela. E aí o Lutero recebia à noite, na casa dele, alguns pastores, alguns teólogos protestantes, para discutir alguns pontos de teologia, de interpretação bíblica. E foi nessa época que ele escreveu um livro, esse livro aí vocês acham por aí para comprar, para ler, um livro chamado Conversas à Mesa, do Lutero, Conversas à Mesa. E nesse livro ele vai expondo os absurdos da interpretação teológica dele. Então, por exemplo, Lutero ele chega no absurdo de dizer o seguinte, né? Não, eu sou justificado pela fé. Então, se eu minto, se eu fornico, se eu cometo qualquer pecado, eu estou, na verdade, esfregando na cara do demônio que ele não tem poder nenhum sobre mim. É a visão do Lutero. Lutero dizia isso. Ele dizia, então, quanto mais eu peco, mais eu estou esfregando na cara do diabo que eu peco e no fim eu vou me salvar. Não tem nada mais absurdo que isso, nada mais demoníaco do que acreditar numa loucura dessas. Né? Quer dizer, quanto mais eu peco, então eu estou esfregando na cara do diabo o próprio pecado e dizendo, eu estou fazendo a obra que é sua, mas depois no fim eu vou me salvar. Não tem sentido. Se eu não faço as obras de Deus, por que Deus me receberá? Não tem sentido. Né? Então, aqui começam a entrar alguns problemas. Esse livro, Conversas à Mesa, eu recomendo que todo mundo leia esse livro para entender o que o Lutero pensava. Por exemplo, ele diz que Jesus Cristo, nosso Senhor, adulterou com a mulher no poço de Jacó. Ele diz que Jesus teria tido um caso com a mulher do poço de Jacó. Depois ele ensinou a mesma coisa em relação a Madalena. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. Dizer isso de Jesus Cristo é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. E a gente precisa ter isso em vista. Porque muita gente vê o Lutero como, ele foi um arauto, ele reformou a igreja numa época de corrupção. Sim, realmente, a igreja tinha problemas seríssimos. Os papas do Renascimento foram terríveis do ponto de vista moral. Não se trata aqui de tapar o sol com a peneira. Realmente, havia papas muito ruins, cardeais muito ruins, padres muito ruins. E aí muita gente exalta, o Lutero ele criticou isso e ele veio para reformar isso. Mas pera lá, ele reformou isso? Não, ele não reformou. Ele mesmo confessa que ele havia traído a mulher dele, com quem ele se casou várias vezes. Ele mesmo confessa que ele via mais o demônio. Ele vai dizer isso no Conversas à Mesa, que ele dormia mais junto com o demônio do que com a própria esposa. Ele tinha visões constantes do demônio. Na casa de Lutero, na Alemanha, que é curioso, né? Uma das críticas do Lutero era a veneração dos católicos às sagradas relíquias. Ele, quando estava fazendo a tradução da Bíblia para o alemão, belo dia, na sala onde ele estava, ele viu o demônio rindo dele. Lá na ponta da sala, o demônio olhando para ele, traduzindo a Bíblia para o alemão, e o demônio ria dele. Aí ele pegou um tinteiro e jogou o tinteiro contra o demônio. O tinteiro se espatifou na parede, manchou toda a parede de preto. O demônio é um espírito. Obviamente um tinteiro não vai acertar um demônio. E aquela parede ficou manchada.
E curiosamente, os protestantes que criticavam a veneração às relíquias, quando Lutero morreu, iam até o quarto de Lutero, peregrinar até lá para rezar, e raspavam a parede para levar o pó daquele reboco com a tinta utilizada para traduzir as Sagradas Escrituras. O que é isso? Relíquia. As pessoas estavam levando relíquia. E aí foi tanta gente que visitou o quarto de Lutero que rasparam a parede toda, o reboco todo foi tirado. Aí o que eles faziam? Eles rebocavam de novo, estouravam o tinteiro, que aí já não era mais o original, mas estouravam para mostrar para as pessoas como que era a coisa, e as pessoas iam lá e raspavam tudo de novo, e eles rebocavam de novo, e assim eles foram fazendo, durante anos e anos. Então, o próprio Lutero dizia que ele via mais o diabo do que a própria esposa. Então, há afirmações dele que dá para ver claramente que ele cometeu erros no campo da filosofia, cometeu erros no campo da teologia, mas os principais problemas dele estão ligados a quê? A uma fé errada.